O som do estúdio em Seul estava abafado naquela tarde nublada. Luzes de câmera refletiam nas paredes metálicas, e o ar carregava o cheiro de café frio e maquiagem. Ioana terminava uma das cenas mais intensas de seu novo drama, um momento de ternura que arrancaria suspiros do público. À sua frente, o jovem ator Lee Chae-min sorria com o olhar calmo e sincero que conquistava corações. As vozes do diretor e dos assistentes ecoavam pelo set. O que ninguém notou foi o homem parado na sombra do corredor, observando em silêncio. Era Lee Junho. Mesmo Junho que, meses antes, dividira os holofotes e rumores de um romance com Ioana. Agora, parecia um espectador de algo que antes lhe pertencia. Quando a cena terminou, o aplauso tímido da equipe soou distante. Ioana riu, aliviada, enquanto Chae-min inclinava-se em um gesto respeitoso. Junho desviou o olhar. O que ele viu ali não era apenas atuação, pelo menos, não para o coração dele. Nos bastidores, os cochichos começaram antes mesmo que o som das câmeras cessasse. Ele está estranho desde que o Chae-min chegou, murmurou uma maquiadora. Junho caminhava de um lado para o outro, semblante fechado, as mãos nos bolsos. Quando cruzou com Ioana no corredor, o silêncio entre eles pareceu mais pesado do que qualquer palavra. Você ensaiou essa cena sozinha? Perguntou, quase num sussurro. Ioana parou por um instante. O tom dele não era de acusação, mas de medo. Foi só trabalho. Junho-se, respondeu com suavidade. Ele assentiu, mas o olhar permaneceu firme, ferido. Naquele instante, alguém capturou a imagem, uma foto desfocada, mas o suficiente para incendiar as redes sociais. Junho encarando Ioana nos bastidores, o rosto tenso. Ela tentando sorrir. Minutos depois, um post no Star Daily Coreia ganhava milhares de compartilhamentos. Clima tenso entre Lee Junho e Ioana durante gravações. Ciúme nos bastidores. A assessoria não respondeu. O silêncio virou combustível. Quando as gravações terminaram, Chae-min se aproximou para agradecer a Ioana pelo trabalho em equipe. Foi um gesto simples, um toque no ombro e um sorriso leve. Mas bastou. Um fã anônimo captou a cena e publicou no fórum Pan. O Junho viu tudo. O olhar dele era de cortar o ar. Naquela mesma noite, um áudio começou a circular no Telegram. A voz masculina, rouca, dizia: "Isso não é mais atuação." Ninguém confirmou a autenticidade, mas para os fãs, bastava. A teoria de um triângulo amoroso nasceu ali, crescendo como labareda. Enquanto isso, Ioana tentava continuar o trabalho. Coletiva de imprensa da série. Ela apareceu sorridente, mas o brilho nos olhos parecia ensaiado. Trabalhar com Chae-min foi inspirador, disse ela, mantendo o tom profissional. Mas os repórteres notaram que Junho, sentado na mesma mesa, olhou uma única vez. Nos bastidores da coletiva, uma fonte anônima contou ao portal Dispatch: eles discutiram antes de subir ao palco. Ela pediu para ele confiar, mas ele ficou em silêncio. Só o silêncio. A partir daí, os portais de notícias transformaram o silêncio em narrativa. Ioana e Junho em crise. Chae-min é o novo elo. O público dividiu-se. Uns diziam que Junho estava apenas sendo humano. Outros o acusavam de ciúme possessivo. Na manhã seguinte, o caos se completou. Funcionário do set revelou, sob anonimato, que Junho teria ido ao camarim de Chae-min após as gravações. Não houve gritos, nem confronto físico, mas o clima era cortante. A descrição dele virou manchete. Junho se aproxima, o olhar frio. Chae-min tenta explicar, mas ele corta: seja profissional. Ela não é parte do seu script. A frase viralizou, traduzida para vários idiomas. Alguns chamaram de romantismo trágico, outros de ciúme tóxico. Ioana, mais uma vez, se viu no meio da tempestade que não criou. Naquela noite, os repórteres encontraram deixando o estúdio sozinha, envolta em um casaco branco e boné escuro. O vento fazia o cabelo escapar pelos ombros. Quando um deles perguntou: Ioana-se, você e Junho estão bem? Ela parou por um instante, olhar perdido no asfalto úmido. Depois respondeu: às vezes, o amor e o trabalho não falam a mesma língua. E entrou no carro sem olhar para trás. O artigo termina com a cidade refletida no vidro do automóvel. O neon, as luzes,
os flases, e um rosto cansado tentando se esconder. Enquanto isso, no set silencioso, a cadeira que Junho derrubara ainda estava no chão. O eco da frase dele parecia pairar no ar, como uma ferida aberta. Ela não é parte do seu script. E naquela noite fria de Seul, ninguém soube dizer se ele falava com Chaemin, ou consigo mesmo. 3 dias depois do episódio nos bastidores, Seul acordou coberta por uma garoa fina e um rumor cada vez mais alto. As redes estavam em chamas. Fãs se atacavam em fóruns. A imprensa se multiplicava em manchetes contraditórias, e ninguém parecia saber o que realmente tinha acontecido entre Lee Junho, Yoona e Lee Chaemin. Foi então que, numa manhã de domingo, a assessoria da emissora enviou um comunicado breve, quase urgente. Coletiva de imprensa extraordinária, elenco principal presente. Em menos de uma hora, jornalistas de todo o país lotaram o salão de conferências do Seoul Arts Center. O ar cheirava a nervosismo e perfume caro. No centro da mesa, 3 cadeiras aguardavam os protagonistas do drama, e agora, também do escândalo. Às 11h04, as portas se abriram. Ona entrou primeiro, de branco, o rosto calmo mas os olhos marejados. Atrás dela, Lee Junho, em terno preto impecável. E logo depois Lee Chaemin, visivelmente tenso, a postura ensaiada. As câmeras começaram a piscar como trovões. Junho foi o primeiro a falar. Peço desculpas por qualquer comportamento que tenha causado mal-entendidos, disse, a voz grave, medida. Sou humano. Às vezes o coração fala antes da razão. Palavras ecoaram pelo salão. Mas antes que o mediador pudesse seguir, Ona se inclinou para o microfone. Não foi ciúme, ela disse. Foi medo. O murmúrio dos repórteres virou uma onda. E Ona respirou fundo, segurando as lágrimas. Junho estava exausto. Todos nós estávamos. As pessoas veem os sorrisos, as luzes, mas não veem as noites sem dormir, as pressões, a cobrança de perfeição. Eu o vi tentando proteger algo que ele mesmo não conseguia mais segurar. Ela olhou para ele. Por um segundo, o tempo parou. Junho desviou o olhar. Dedos apertando o microfone com força. E Ona continuou, a voz mais firme. Chaemin não invadiu nada. Ele foi um amigo quando eu mais precisei. As cenas entre nós foram apenas trabalho, mas, para um coração cansado, até a ficção pode parecer ameaça. O público ficou em silêncio. O jornalista mais próximo parou de digitar. O som do flash parecia distante. Chaemin se levantou, hesitante. O microfone tremia entre as mãos. Admiro o Junho Sumbainin. Sempre admirei. Se algo que fiz foi interpretado de forma errada, sinto muito. Eu nunca quis causar dor a ninguém. Ergueu a cabeça. A expressão, antes rígida, começou a suavizar. Ele se levantou também. Eu devia ter lembrado que somos todos parte do mesmo palco, disse. Deixei o medo falar mais alto que a razão. Então se aproximou e estendeu a mão. O gesto, simples, desarmou tudo. Chaemin aceitou o aperto, se levemente em sinal de respeito. Ona não conteve o choro. Os 3 se curvaram juntos diante das câmeras. O som dos flashes tornou-se aplauso. Era o tipo de cena que nenhum roteirista ousaria escrever. Ainda assim, era real. Nos dias seguintes, a coletiva se tornou o vídeo mais compartilhado do país. Fãs transformaram o momento do aperto de mãos em GIF, em símbolo de reconciliação. As manchetes mudaram de tom. O ciúme à coragem, o dia em que Lee Junho pediu desculpas diante de todo o país. Em entrevistas posteriores, o Junho falou pouco, mas com sinceridade. A fama às vezes transforma amor em sombra. Eu só quis iluminar o que restava. Yoona foi vista em um café tranquilo no bairro de Sancheong-dong, sorrindo para fãs que a aplaudiam de longe. Um jornalista perguntou se ela e Junho ainda estavam juntos. Ela respondeu com delicadeza. O amor não precisa de rótulo quando é verdadeiro. No mesmo dia, Junho publicou em suas redes uma foto tirada de um camarim vazio. Sobre a bancada, um buquê simples de lírios brancos. A legenda dizia: as feridas também contam histórias. Emin, por sua vez, postou uma imagem do pôr do sol sobre o rio Han, escrevendo: aprendi que nem todo silêncio é culpa, às vezes é respeito. A atmosfera mudou.
O público, antes dividido, começou a apoiar os três hashtags como número respeito, número Junhoiona Chaemin e número amor sob pressão dominaram as redes. Até críticos de entretenimento elogiaram a maturidade da reconciliação. Algumas semanas depois, durante o último episódio do drama que os reuniu, a emissora exibiu uma dedicatória antes dos créditos finais, aos que amam sob os holofotes, e continuam mesmo quando a luz se apaga. O público chorou. Na vida real, Ioana e Junho não confirmaram nada. Mas, na noite do encerramento, foram vistos deixando-se juntos. Caminharam lado a lado até o estacionamento, trocando poucas palavras. Antes de entrar no carro, tocou de leve a mão dele. Um repórter que presenciou a cena escreveu: não parecia um casal em crise, nem uma história encerrada. Pareciam duas pessoas que aprenderam a respirar de novo. O artigo termina descrevendo Seul naquela noite, o vento frio sobre a ponte Mapo, o reflexo das luzes do Henri Ver, e um sentimento no ar, o de que, às vezes, até os amores feridos encontram um novo começo. No fim, não houve vilões, nem vítimas. Houve apenas corações cansados tentando se entender. E, entre os ruídos da cidade, ainda se ouvia um eco suave, o som de um perdão que veio tarde, mas veio